Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, na aula de hoje a gente tem um assunto bem interessante, se chama Revolução Gloriosa. Isso mesmo, Revolução Gloriosa. Aí vocês me perguntam, professor, que revolução é essa? Que revolução é essa? Eu nunca ouvi falar nessa revolução. Calma, eu vou explicar para vocês. Primeiramente, vocês vão lá na mochila de vocês, pega o caderno, pega o lápis, pega a caneta e vamos fazer as anotações. Se quiser tirar foto lá dos slides, pode tirar também, não tem problema. Beleza? O importante é que vocês possam prestar atenção, que essa aula é bacana, tá? Então vamos lá, Revolução Gloriosa. E hoje a aula é bem rapidinha, hein? Vamos lá. Primeiro slide para a gente entender o que foi a Revolução Gloriosa. Então, eu vou explicar para vocês, eu vou fazer uma leitura bem tranquila para vocês prestarem bastante atenção, tá? Então, corta para cá. Olha só, a Revolução Gloriosa. Por que esse nome? O que foi? Como não foi? O que não foi? Olha aí. É o nome que se dá para os acontecimentos que levaram à disposição de James II e a coroação de Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A Revolução Gloriosa ocorreu em 1688, século XVII, e foi uma das etapas da Revolução Inglesa. Além de ter sido responsável pela queda do absolutismo na Inglaterra, a monarquia absolutista inglesa transformou-se em uma monarquia constitucional que consolidou o domínio da burguesia na Inglaterra. Ok? Volta para cá. Deixa eu explicar para vocês. Primeiramente, nesse momento, o que é que a gente tem que entender? Que a gente está num período, na época de 1688, século XVII. Ponto. Beleza? Anotou aí? 1688, século XVII. E quem era o rei, o manda-chuva, o moral da história na Inglaterra era James II. Isso mesmo. Só que estava rolando um problema aí. E no meio desse problema a gente vai ver, mas eu vou explicar para vocês. Mas deixa eu falar. No meio desse problema, o James, olha, vai pegar o beco. Mas eu vou dizer porque ele vai pegar o beco, né? E quem vai assumir vai ser justamente Guilherme de Orange e Maria Stuart, tá? Então, essa questão da Revolução Gloriosa, muita gente não conhece, não sabe, porque ela acontece dentro da Revolução Inglesa. Então, quando a gente vai estudar a Revolução Inglesa, a gente estuda a Revolução Gloriosa. Só que hoje eu trouxe especificamente a questão da Revolução Gloriosa, tá? Ah, professor, eu gostei da aula, tal. Pode pesquisar na internet que vocês vão achar esse assunto. O Educa Brasil, o canal lá, canal Escola, e eu tenho outro site muito bacana que eles são geniais, os cabras são geniais mesmo. Então vocês podem pesquisar lá que vocês vão saber detalhes por detalhes e coisas muito interessantes da Revolução Gloriosa. Então, ok. Então a gente tem que entender primeiro esses nomes e primeiro essa época. Então 1688, se passa em 1688, no reinado de James II, né? Então é basicamente isso aí e ocorre, lógico, na Inglaterra. Então não se esqueça, tá? Vamos pra cá. Vamos pra cá pra esse slide. Após a derrubada da monarquia, a Inglaterra tornou-se uma república, que, a princípio, foi governada pelo próprio parlamento, mas que depois caiu nas mãos de Oliver Cromwell. Olha como se escreve, olha como se fala. Oliver Cromwell, tá? Ou Oliver Cromwell mesmo. Quem implementou uma ditadura no país entre 1653 a 1658. Com o falecimento de Oliver Cromwell, em 1658, seu filho Richard Cromwell assumiu o poder. Mas não permaneceu, mas permaneceu poucos meses na sua função.
após a saída de Richard, olha o nome ali, Richard, o poder retornou ao parlamento, que resolveu devolvê-lo aos Stuart. Assim, os parlamentares convidaram Carlos II, filho do rei decapitado, para assumir o trono da Inglaterra em 1660. Carlos II só assumiu o trono inglês porque concordou em governar o país com poderes reduzidos. E em uma demonstração de força do parlamento inglês e de que o absolutismo não seria permitido novamente. Então essa foi a regra aí que ele teve que assumir. Carlos II, no entanto, mostrou-se disposto a criar as condições para o retorno do absolutismo na Inglaterra. Além de ter se aproximado dos católicos, os atritos entre rei e parlamento retornaram. E em 1681, o parlamento foi novamente dissolvido. E assim permaneceu até o falecimento do rei, que aconteceu em 1685. Nesse ano, o trono foi transmitido para James II, irmão de Carlos II. A sucessão do trono para o irmão aconteceu porque Carlos I não teve filho legítimo. E aí James II, durante o seu reinado, manteve suas ações alinhadas com o que Carlos I havia praticado. E isso reforçou os conflitos entre o rei e o parlamento. Volta pra cá que eu vou explicar essa salada de fruta de uma maneira bem típica da gente. Pra gente entender bem direitinho, viu? Olha só, gente. Deixa eu olhar aqui porque às vezes até a gente se perde, viu? O negócio é sério, o negócio é mistério. Gente, o que aconteceu é o seguinte. No slide anterior, eu falei que a história se passava em 1688. Só que nesse último slide agora que eu acabei de mostrar para vocês, a gente volta um pouquinho antes e vai para o Oliver Cromwell. E esse Oliver Cromwell, ele assumia a Inglaterra no período. E sai, o que acontece? Ele morre, vai outro. Até chegar o James. Só que até chegar o James, vai ter vários outros reis, né? E o que acontece? A Inglaterra, nesse momento que a gente tem que entender, que o rei, ele não era um manda-chuva de tudo, não, né? Porque o parlamento chegava assim e botava moral, dizia, ei, tu vai ter que fazer assim, tu quer, tu não quer também, o negócio também não vai dar certo. Não é tanto que o parlamento ele é tão forte que a gente observa aqui que em diversos momentos o parlamento ele vai governar a Inglaterra só, sem nenhum rei. Né? E a gente pode pegar isso e trazer para o agora. Por quê? Preste bastante atenção. A Inglaterra hoje, só a gente fugindo um pouco de 1688 e vindo para 2020. A Inglaterra hoje tem a Rainha Elizabeth II. Mas também tem o parlamento. E os dois, eles governam, vamos dizer assim, de certa forma, em conjunto. É como se fosse um não tira a moral do outro. Mas ao mesmo tempo, entre aspas, tudo que se vai fazer passa pelo parlamento e a rainha decide se vai fazer ou não. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aí, nesse grande detalhe, é o seguinte. Muitas vezes, o parlamento ele decide algo, quer algo e vai fazer algo. E o rei ou a rainha, ele não pode chegar e dizer assim, ó, não vai ser não. O parlamento, não, a gente decidiu assim de forma democrática. Né? Decidiu de forma democrática aqui e tal, vai ser assim. Então, o rei ou a rainha tem que dizer, rapaz, é mesmo, tem que aceitar, porque senão vai dar errado pra mim. Então, ele muitas vezes vai ter que aceitar, prefere não entrar em choque. Mas tem uma coisa que o rei ou a rainha, que se estiver no poder, inclusive até hoje, ele pode fazer. Dissolver o parlamento. E o que é dissolver? Rapaz, tá tendo muito moído nesse parlamento. Eu não posso tirar não posso desmandar uma ordem. Mas o que eu vou fazer? Mandar pegar o beco tudinho. Primeiro-ministro, todo mundo. Ele vai dissolver o parlamento. Né? Mas ele tem que ter muito cuidado, porque nesse momento de dissolver o parlamento, pode existir também determinados golpes. É uma palavra muito comum, e eu estou falando para vocês aqui para a gente entender um pouco mais. Né? Pode ser que surja aí essa questão do golpe de um querer derrubar o outro e um ser mais esperto do que o outro. Né? Mas nesse slide aqui que eu acabei de falar para vocês, ele mostra a transição de um rei para o outro, do outro para o outro.
até chegar em James II, tá? Então o que a gente tem que entender é isso. Outra coisa, desculpa, olha só. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que essa questão familiar, ela é muito forte, né? Dentro da questão da monarquia. E a gente vê o seguinte, olha só que é interessante. Nesse período entre o Richard Cromwell, aliás, o Oliver Cromwell, o Richard Cromwell, o Carlos II e o James II, a gente vai ver que entre esses vai ter um certo momento que um deles vai querer estabelecer a monarquia absolutista. Inclusive eu dei uma aula sobre isso aqui. Por que a monarquia absolutista? Se ele conseguisse fazer isso, a monarquia absolutista, o que é que ia acontecer? O rei seria soberano em tudo. Então, poderia até existir o parlamento, mas o parlamento não ia ter a força que estava tendo. De chegar e dizer assim, vai ser assado, vai ser frito, vai ser cozido. Não. Mas só que ele não conseguiu, né? Então ele não conseguiu, então ele não teve essa moral toda. Ok, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, não tem problema aqui, pode me procurar lá nas redes sociais, Felipe14_07. Vamos para o próximo slide. E o que foi essa Revolução Gloriosa? Olha só, vou falar para vocês aqui. Revolução Gloriosa. James II manteve suas ações alinhadas com as ações realizadas por Carlos II. Isso foi o que eu falei agora há pouco, tá? Ele então, além de procurar reforçar seus poderes absolutistas, também tentou fortalecer o catolicismo na Inglaterra. Se a monarquia constitucional parlamentarista e praticava o puritanismo, nome pelo qual era conhecido o calvinismo na Inglaterra, né, o estopim para que o parlamento se voltasse contra o rei foi o nascimento do seu filho James Eduardo. O nascimento do herdeiro, do rei, tornava-se eminente o risco de que o poder da Inglaterra fosse perpetuado em uma dinastia católica. Desse modo, o parlamento resolveu agir e começou a conspirar para a derrubada do rei James. Os dois partidos do parlamento, o Whig e o Tory, acho que é assim que se fala, né? Meu inglês estava meio enferrujado, mas se você não entendeu, olha aqui no slide, ó. Whig e Tory. Resolveram convidar Mary ou Maria Stuart, filha do rei, né? E seu marido, Guilherme de Orange, para que se unisse contra James II. O convite foi realizado principalmente porque os dois eram calvinistas, assim como os parlamentares. Ambos aceitaram a participar dessa conspiração. E assim, em 1688, essa data está lá no começo que eu falei para vocês, o Guilherme de Orange levou as tropas para a Inglaterra e forçou James II a fugir para a França, com sua esposa, Maria de Modena. Após ver suas próprias tropas voltarem-se contra sua figura real, James II exilou-se na França, local onde permaneceu pelo resto da sua vida. Maria Stuart, ou Mary Stuart, Guilherme de Orange, foram então coroados rainha e rei da Inglaterra. Essa transição de poder pacífica, entre aspas, isto é, sem derramamento de sangue, ficou registrada na história inglesa como Revolução Gloriosa, tá? Volta pra cá para eu explicar para vocês esse finalzinho. Então, gente, a gente pode observar aí que no começo desse slide, a gente observa que tem uma questão religiosa também, tá? Então, determinado momento, a gente vê que o rei aí, ele estava se alinhando com os católicos. E o parlamento não queria esse alinhamento, não queria os católicos, vamos dizer assim, no país. Eles eram calvinistas, né? Ou puritanos, como foi falado aí no slide. Então, quando eles observam esse alinhamento, que talvez futuramente o próximo rei, que era o filho de James, o filho de James II era o James Eduardo, eles pensaram assim: rapaz, é o seguinte, James II está aí no poder.
Ele já está com o kikiki com os católicos. Aí o que acontece? Ele morre ou ele sai e bota o filho dele, que é James Eduardo. O filho dele com certeza é católico. Rapaz, não vai dar certo não. E a gente aqui, o grupo da gente aqui é tudo calvinista. Como é que vai ficar essa história? Olha, bora agir. Bora agir que esse negócio não vai dar certo. Aí começaram a conspiração. Aí chegaram assim, passaram a linha pra quem? Pra quem? Maria Stuart e Guilherme de Orange. Chegou e disse, ei, vamos conversar aí que o negócio aqui não tá dando certo não, viu? Esse James II aqui tá se alinhando com coisa errada. A religião dele aqui não tá batendo com a nossa. E não vai dar certo. E daí começa a conspiração. E essa conspiração ela dá tão certo que realmente o James II e sua esposa, coitados bichinhos, olha, pegaram o beco para a França e ficaram lá até o final de suas vidas. E assim foi a Revolução Gloriosa. E ela se tem esse nome também porque foi uma revolução que de certa forma não derramou sangue, não teve guerra, conflito de frente, e sim uma conspiração. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. E dúvidas, pode pesquisar na internet e pode me procurar nas redes sociais. Valeu, tudo de bom, tchau, tchau.